Estamos aqui hoje, nesse primeiro webinar, para falar sobre o ensaio de ultrassom Phase Array. Esse evento ele é promovido pela empresa BCEnd, e o nosso intuito aqui hoje é fazer uma passagem geral sobre como é o ensaio de ultrassom pelo método Phase Array, comparado com o método de ultrassom convencional. E depois, ao final da nossa apresentação, falando os conceitos principais em termos da física, e da eletrônica por trás do ensaio de ultrassom, nós vamos passar para a demonstração prática, utilizando o equipamento de Phase Array. Nós vamos utilizar aqui o equipamento VEL da empresa Sonatest, e nós vamos fazer, passo a passo, como é fazer a configuração do aparelho, toda a parte de calibração, e depois fazemos uma demonstração também de como é a inspeção de uma junta soldada, que é a grande parte das aplicações de inspeção de ultrassom é para inspeção de juntas soldadas, ok? No meio da nossa apresentação, vocês podem ficar à vontade, nós temos o link aí para vocês enviarem questões para o nosso chat, a interação nossa vai ser dessa forma. Então, o Rafael está aqui me dando suporte, vocês podem enviar suas dúvidas, questões ao longo da minha apresentação, para que, ao final da demonstração prática, se caso nós tivermos tempo e um grande número de questões, a gente consiga discutir essas questões que podem vir surgir. Ou também, no final da nossa apresentação, eu vou disponibilizar os contatos, se caso a pessoa não foi atendida ou surgiu alguma dúvida, quiser mais alguma informação adicional, pode também nos contactar, ok? Então, uma coisa que eu sugiro para vocês também é colocar a tela, a imagem de vocês numa resolução média, não colocar em alta resolução, vai ter uma perda de qualidade em termos de imagem, mas devido à nossa internet, não a nossa internet de transmissão, mas talvez a internet que vocês possam estar utilizando aí na casa de vocês, na empresa de vocês, ter algum problema de oscilação, não ter aquele efeito de delay, não ter aquele problema de vocês perderem uma parte do sinal. Então, a minha sugestão é que vocês configurem, ao longo da apresentação, aí, a resolução da tela que vocês estão vendo para uma resolução média, de forma que não impacte tanto a perda de conteúdo, apesar de ter uma perda de qualidade visual, mas vocês mantenham a questão do conteúdo, ok? Então, vamos dar início à nossa apresentação. Como eu falei inicialmente, eu vou falar primeiro para vocês os conceitos básicos do ultrassom convencional e depois falar sobre o ultrassom Phase Array, ok? O Rafael vai colocar uma apresentação para vocês, vocês vão poder acompanhar agora aí, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre o ultrassom Phase Array. Vamos para a próxima tela, Então, qual é o objetivo hoje, Eu já comentei alguma coisa com vocês, seria apresentar ao público os conceitos básicos do ultrassom convencional e do ultrassom Phase Array, realizar a comparação entre as duas técnicas de inspeção, apresentar as vantagens do ultrassom Phase Array sobre o ultrassom convencional, realizar a demonstração prática da configuração e calibração de um aparelho, realizar a inspeção de uma junta soldada e o registro das informações e discutir as principais dúvidas apresentadas pelo público. Ok? Esses são nossos objetivos principais hoje. Então, vamos falar inicialmente sobre o ultrassom convencional. O ultrassom convencional ele tem apresentado pouca evolução tecnológica nos últimos 50 anos. A tecnologia disponível permaneceu praticamente a mesma durante todo esse período de tempo. Uma coisa que a gente observa diferente é que ele passou de um tubo de raios catódicos para uma tela de LED, algum outro monitor mais amigável. Mas, basicamente, a tecnologia eletrônica por trás do ultrassom convencional se mantém praticamente a mesma. Quais são as principais características? Ele é um equipamento, ele é um monocristal, que é um elemento simples, só um cristal transdutor, ou, em alguns casos, eu tenho o duplo cristal, que é o cabeçote do tipo SE. Ele é um feixe sônico único para inspeção, somente um emissor receptor, ou seja, com emissão de pico ou de tipo de onda quadrada, o ângulo fixo de refração montado sobre a sapata, ou seja, para cada cabeçote você tem somente um ângulo. Quem já trabalha no setor de inspeção com ultrassom convencional sabe que quando você vai adquirir um cabeçote angular, em qualquer fabricante aí, ele te pergunta qual é o ângulo que você quer. Comercialmente, os ângulos mais
disponíveis, né, os ângulos mais utilizados para inspeção de juntas soldadas, principalmente, né, são os de 45, 60 e 70 graus. Né? Por convenção, se utiliza esses ângulos aí, mas eles são ângulos fixos, você não consegue alterar isso aí. Né? Por isso que, para inspeção de junta soldado, ou com alguma geometria específica, de modo que você garanta a cobertura total da sua região de interesse, você tem que fazer a inspeção com mais de um cabeçote. Isso aí leva ao quê? A você ter que fazer trocas de cabeçotes ao longo da inspeção, fazer novas calibrações para cada um dos ângulos. Então, isso acaba consumindo muito tempo, né, do inspetor, principalmente quando ele está lá no campo. Né? Ele só tem a apresentação do quê? Do modo iScan, né? Ou seja, só mostra aquela relação entre a amplitude do sinal e o tempo de voo, né? O tempo de propagação da onda no material até um certo refletor. Então, é uma representação muito simples, né, que se o inspetor não tiver uma boa experiência, né, no assunto, e entender, né, e conhecer o material que ele está inspecionando, saber qual que é o tipo de defeito, né, de descontinuidade que ele vai verificar, que ele está buscando detectar naquele material, ele vai ter muita dificuldade em interpretar. Porque, como todo mundo sabe, o ultrassom é um exame, né, um ensaio de interpretação indireta. Você não consegue ver uma imagem, uma representação esquemática melhor do que você está detectando, assim como é no raio-x, que é uma análise mais visual, ou no caso do ensaio de partículas magnéticas, que também é um ensaio visual. Então, o ensaio de ultrassom era um ensaio interpretativo indireto. Você está vendo só um resultado da onda que está se propagando ao longo do material e que vai se propagar, ao se propagar no material, ele vai te dar um retorno assim que ele passar por alguns refletores, né? E a abertura do feixe, né, e a frequência definidas pelo campo acústico. Ou seja, também isso é fixo, né? Não há a possibilidade de você alterar isso aí no caso do ultrassom convencional. Então, quais são os princípios básicos do ultrassom? Né, as ondas sonoras são vibrações mecânicas que se propagam ao longo de um determinado material, e as tais ondas são geradas pela excitação de um transdutor piezoelétrico. Como eu falei para vocês, seja ele um cabeçote convencional ou duplo pistal, que é o cabeçote do tipo SE, ou mesmo um cabeçote angular, você só tem um transdutor para gerar essas ondas, né, por meio de esse transdutor piezoelétrico. Quando ocorre alguma variação no meio de propagação, que são as interfaces, né, ou as descontinuidades, as ondas são refletidas de volta ao transdutor e convertidas em sinais elétricos, os quais são apresentados na representação iScan. Ou seja, está aí do lado esquerdo, vocês podem ver aí como que é o princípio, né? Eu fiz um corte na minha peça, estou vendo uma vista lateral, e que no meio, lá, numa certa posição, eu tenho a minha descontinuidade. Né? Onde que eu tenho acesso a inspeção dessa peça em questão aí? Eu tenho só pela parte superior, que é onde está posicionado o cabeçote aí em azul. Então, as ondas vão se propagar, né, longitudinalmente, ou seja, vão varrer toda essa espessura, e no momento que essas ondas mecânicas aí interceptam a onda, né, interceptam a descontinuidade, vai haver o quê? Uma reflexão. Então, é isso que vai ser a representação no meu iScan. Né, aquele pico que vai aparecer numa determinada posição, ele está relacionando o quê? A velocidade de propagação do som e o quê? O retorno dessa onda refletida por conta da descontinuidade, ou no caso de alguma interface, quando ele chega à superfície oposta do meu material. Então, quais são as características do meu feixe sônico? Né? Porque a gente está falando de propagação de onda, a gente tem que lembrar que cada cabeçote tem o seu feixe sônico característico. Ele é dependente do quê? Do diâmetro do cristal, da largura dele, né? Da espessura, da frequência de excitação. Então, esses parâmetros são que influenciam como é o formato do meu feixe sônico. E o feixe sônico resultante, ele pode ser dividido em 3 regiões, que é o campo próximo, o campo longínquo e a região de focalização. No campo próximo, é a região o quê? Próxima ao cabeçote, né? E essa região aí, eu tenho um feixe sônico muito estável. Por que isso? Essa região, ela equivale a poucos milímetros aí na maior parte dos cabeçotes monocristal, e é uma zona de muita interferência, né, construtiva e destrutiva das minhas ondas sonoras. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer interpretação de resultados nessa região. Né? Por conta disso, eu não sei o que é
uma reflexão por interferência e o que é uma reflexão de uma interface, de alguma descontinuidade nessa região do campo próximo. Por isso, essa é uma grande dificuldade, né, de se inspecionar materiais de pequena espessura com cabeçote monocristal. Então, em alguns casos, se utiliza para pequenas espessuras o cabeçote do tipo duplo cristal. Ok? Então, esse campo próximo é um limitador, né, uma região em que não é utilizada para inspeção. O campo longínquo é o quê? É o decaimento gradual da minha energia sônica. Então, acontece que é uma região distante do meu cabeçote, onde que eu tenho uma perda da minha intensidade sonora. Como a onda sonora é uma onda mecânica, ela decai ao longo do tempo, né, ao longo de um certo comprimento, por conta do quê? Das vibrações mecânicas. Então, esse decaimento é comum, então você não consegue inspecionar, né, grandes profundidades com ultrassom, apesar do que, né, dependendo da aplicação, da frequência, você pode inspecionar espessuras, no caso de aço, até 30, 40 metros de comprimento. E a região de focalização é a região de interesse, no caso do ultrassom convencional. Ela é conhecida como a profundidade do feixe, e na qual se reserva, né, a maior parte da energia sônica. Então, para a região otimizada, né, a que mais eu tenho energia sônica concentrada, mais efetiva, é essa região, né, onde que o meu feixe sônico está focalizado. Nessa região que eu vou ter uma maior detectabilidade dos meus efeitos. Então, quais são as características do meu feixe sônico, né? Como eu já havia adiantado para vocês, elas são influenciadas, essencialmente, né, pela divergência do feixe sônico e da frequência da onda gerada. O que eu faço aumentando a divergência do feixe? Eu posso o quê? Aumentar o comprimento do campo próximo, ela estreita-se a largura do feixe, né? E reduz a região de máxima energia sonora. E, por outro lado, se eu aumento a frequência, eu aumento o comprimento do meu campo próximo. Estreita-se a largura do feixe e aumenta-se a resolução. Por isso, em muitos casos, quando eu quero fazer a inspeção de algum material, né, seja ele aço, algum alumínio, alguma coisa desse tipo, e eu quero detectar descontinuidades muito pequenas, né, menores que 1 milímetro até, eu uso um cabeçote de alta frequência. De uma maneira geral, os cabeçotes comerciais aí, utilizados no campo utilizam frequência de 2, 4, 5 MHz, né? Porém, como eu falei, se eu quero descontinuidades muito pequenas, eu utilizo o cabeçote de alta frequência. Aí, nesse caso, são acima de 10 MHz. Então, tem um cabeçote de 10, 20, 25, até 30 MHz para poder fazer esse tipo de inspeção. Ok? Então, isso é o que caracteriza o meu feixe sônico. Então, agora, no caso do ultrassom phase array, como é que funciona um cabeçote phase array, né? Um aparelho de ultrassom phase array? Né? A física relativa à geração de ondas ultrassônicas permanece a mesma, né? Não há diferença quanto à geração das ondas, né? Ele é exatamente o mesmo princípio utilizado no ultrassom convencional. E a principal diferença, no entanto, recai sobre o fato de que o cristal é dividido em múltiplos elementos, e cada um desses elementos é controlado por um circuito emissor-receptor. Então, qual que é a grande diferença nesse caso? É como se eu tivesse um elemento maior, né, um cristal piezoelétrico maior, e eu conseguisse dividi-lo em pequenos cristais. Só que no caso de phase array, ao invés de chamá-lo de cristal, eu vou chamar de elemento. Ok? Então, geralmente, os fabricantes de ultrassom phase array, né, de cabeçotes phase array, eles fazem com 8, 16, 32, 64 elementos. Então, é como se eu tivesse, lado a lado, né, uma disposição de 8, 16 monocristais. Né? A grande diferença agora é justamente isso, que eu consigo o quê? Controlar eletronicamente, né, cada um desses meus elementos, tá? Então, outra grande vantagem aí, né, do phase array, o que eu posso fazer com ele? É controlar o quê? O meu feixe sônico, né, pois você tem-se a possibilidade de defletir e focalizar o feixe sônico eletronicamente. Isso é obtido por meio do controle eletrônico do atraso na excitação de cada um dos elementos, coisa que eu não consigo no ultrassom convencional. A deflexão e a focalização dele são fixas no meu cabeçote, eu não consigo fazer isso aí. Coisa que no ultrassom phase array eu já consigo. E as principais vantagens, então? Eu tenho um registro completo do perfil da onda, né? Eu tenho a geração automática de relatórios, isso aí é uma grande vantagem, porque eu posso guardar as imagens da minha inspeção
coisa que grande parte, se não 100% dos aparelhos convencionais, eu não me permite, eu tenho que fazer a anotação à parte, né? Eu não consigo gravar os meus resultados. Eu tenho uma ampla gama de varredura angular, né? Utilizando somente um cabeçote. Na minha opinião, a grande vantagem do Phase Array é justamente essa. Você, com um único cabeçote, né? Com um único cabeçote, você consegue ter uma gama muito grande de varredura em termos de ângulo. Você não tem necessidade de ficar trocando o ângulo de incidência, como é no caso do convencional. E outra coisa, além de você ter que trocar o cabeçote, você tem que fazer o quê? O deslocamento relativo do seu cabeçote, não só no sentido longitudinal, né, para você varrer o comprimento da sua sonda, da sua junta soldada, mas também a distância relativa entre o cabeçote e a posição transversal à sonda, a sua junta soldada, perdão. Para quê? Para que você garanta que as reflexões do seu feixe incidente, né, eles consigam atingir a determinada região da solda, que o pessoal que trabalha, que já conhece a questão de inspeção aí, é aquele famoso meio pulo, um pulo e meio. Eu tenho que varrer, né, eu tenho que afastar ou aproximar o meu cabeçote angular, ele convencional, da minha região soldada, para justamente ter a melhor incidência e assim conseguir ter uma varredura completa de todo o meu perfil da minha junta soldada. Coisa que, no Phase Array, em grande parte dos casos, dependendo da geometria, uma única posição do meu cabeçote, né, eu consigo já fazer essa varredura completa e ter uma inspeção mais assertiva, né, sem contar, como eu já falei anteriormente, a questão do registro da imagem, né. Ele pode também, o quê? Combinar várias técnicas de inspeção, né, eu posso utilizar, né, nesse caso, o equipamento que nós vamos utilizar, ele pode trabalhar como ultrassom convencional, eu posso utilizar a técnica de TOF, que é muito utilizada para inspeção de juntas soldadas, né, eu tenho grande velocidade também de inspeção, ou como ultrassom Phase Array. Né, então, eu tenho num único aparelho fazer essas 3 aplicações diferentes. E o principal, né, que quando você está fazendo inspeção, é você ter o quê? A garantia de que você vai fazer uma boa detecção, uma boa varredura e inspeção da sua junta, do seu material, e você ter o quê? Uma alta probabilidade de detecção. Esse é o principal objetivo quando você faz inspeção, né, com ultrassom. Então, qual que é o ângulo máximo de deflexão? Via de regra, né, o ângulo máximo de deflexão do feixe sônico, ele é limitado a mais ou menos 20 graus de cada lado do ângulo de refração natural, né, do meu cabeçote. E os ângulos limites de deflexão podem ser definidos como sendo os ângulos máximo e mínimo dos ângulos refratados na peça, né, e obtidos pela regra da queda de 6 dB entre 2 furos adjacentes, ou seja, os furos próximos ali entre o meu máximo e o mínimo. É dessa forma que eu consigo detectar, né, na verdade não é detectar, é determinar quais são os meus ângulos máximo e mínimo de inspeção para aquela configuração, cabeçote e sapata, que todo cabeçote de ultrassom Phase Array, ele tem que ser de alguma forma acoplado a uma sapata, né, para que eu consiga fazer a inspeção. E só com isso aí eu consigo determinar, via as leis focais, nós vamos falar isso mais adiante um pouco, a partir dessas leis focais eu consigo determinar qual é o ângulo máximo e mínimo de varredura utilizando essa regra dos 6 dB. Então, para quem já deve ter visto, ou quem nunca viu, né, uma varredura mais comum, no caso do ultrassom Phase Array, é a varredura setorial, ou S-scan. Lá no ultrassom convencional, só tinha o A-scan, e no caso do ultrassom Phase Array, a vista mais utilizada é justamente o S-scan. Então, o que é interessante se falar da varredura setorial, né, ou S-scan? Eu tenho uma lei de focalização diferente para cada ângulo de incidência. Então, se eu tiver uma varredura, por exemplo, de 30 a 70 graus, eu posso colocar o meu incremento de ângulo, né, de meio grau, de 1 em 1 grau, entre 30 e 70 graus, eu vou ter o quê? Uma lei de focalização para cada um desses elementos. Né? Essa é uma vantagem muito grande. Ele permite realizar a varredura de uma grande área da região soldada sem qualquer deslocamento do cabeçote. Isso eu já tinha comentado com vocês. Ou seja, eu não tenho que, em boa parte dos casos, fazer o quê? O deslocamento relativo da posição do meu cabeçote em relação à face da junta soldada. Eu faço somente o quê? O deslocamento lateral para fazer a cobertura do todo o meu cordão de solda. Uma vantagem significativa também quando se deseja inspecionar geometrias complexas. Porque eu estou pensando em questão de acesso, né, a questão de incidência do meu feixe sônico. Em muitos casos, o ultrassom convencional ele não te permite isso, por justamente o percurso sônico não ser
muito favorável e eu não consegui ter acesso, às vezes, pela peça. Né? Então, esse é um grande limitador do ultrassom convencional. Em alguns casos muito extremos, eu posso ainda adaptar uma sapata, mas não é tão usual, tão prático. Você tem para cada caso é um caso, você tem que desenvolver, confeccionar uma sapata específica. Mas, no caso do ultrassom phased array, você tem essa grande vantagem, né, de você ter, em geometrias complexas, você utilizar esse tipo de tecnologia. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de varredura sem focalização, né, ou seja, o meu feixe aberto, ou como uma ferramenta de dimensionamento de descontinuidades, utilizando-se diferentes leis de focalização. Então, essa é uma grande vantagem também do ultrassom phased array. Eu posso ter também, né, uma outro tipo de varredura, no caso da técnica de phased array, que é a varredura linear, ou L-scan. Né? Ou seja, eu tenho a mesma lei focal, é aplicada em todos os elementos. O que é a lei focal? Né? É o atraso de acionamento de cada um desses elementos, ok? No caso da varredura linear, a mesma lei focal ela é aplicada em todos os elementos, ou seja, todos emitem simultaneamente. Ele permite realizar uma varredura sem qualquer deslocamento do cabeçote. Em muitos casos, né, essa tipo de varredura de representação, ela é utilizada na inspeção entre o bisel e a ZTA, né, que é a zona termicamente afetada. E também no mapeamento de corrosão. Ou seja, você pode determinar, né, via o seu B-scan, o seu C-scan, né, que são outros tipos de vistas obtidas a partir do meu A-scan, eu consigo verificar o quê? Qual que é a minha perda de espessura, né, do meu material, né, que é uma aplicação muito interessante, que é justamente o quê? O mapeamento de corrosão. E tem o quê? Uma grande redução ao longo do eixo de inspeção. Então, qual que é a outra vantagem, né? Pelo menos nesse equipamento que nós estamos utilizando aí? Você pode montar o plano de inspeção diretamente no equipamento. Então, isso aí ajuda muito a você programar, né? Fazer o seu plano de inspeção, independente se a pessoa conhecer, né, sobre desenho geométrico ou não, ela ajuda muito a visualizar qual que vai ser o quê? A sua incidência do feixe sônico. Você pode ver a questão de acesso, a geometria da sua junta soldada, onde está o posicionamento dos possíveis defeitos, né, e descontinuidades, na verdade. Então, essa é uma ferramenta que auxilia muito na visualização, coisa que, no caso do ultrassom convencional, você tem que fazer todo aquele desenho, né, no papel milimetrado, né, você tem que ter aqueles planos de incidência. Então, é um dificultador para você, o quê? Identificar qual vai ser a forma de você varrer e identificar qual que é o posicionamento das descontinuidades em relação à ZTA e a sua junta soldada. E eu tenho várias opções de perfil de soldas disponíveis. Ou seja, eu já tenho pré-carregado, né, no meu equipamento esses perfis. O que seriam isso? É o perfil em V, perfil em X, perfil em J, ou em um caso também eu posso desenhar isso aí, né, esse meu perfil de junta soldada. Mas, pelas configurações padrões aí, né, os perfis padrões de juntas, né, isso aí eu já tenho disponível rapidamente, o inspetor já pode colocar isso, acessar os menus rapidamente. Né? Você pode também o quê? Fazer a visualização simultânea de várias vistas. Né? Eu posso ver lá o meu A-scan, o meu B-scan, C-scan e o TOFT, ou se não, o meu S-scan. E ainda, eu posso configurar, né, a posicionamento dessas telas, né, dessas janelas aí, né, conforme o gosto do inspetor. Isso ajuda muito na interpretação dos resultados. Cada um pode configurar, ele já traz este equipamento, algumas configurações já pré-definidas, mas o inspetor ele também pode configurar ao seu bel prazer, da forma que lhe for mais agradável. Então, eu posso ter, numa única tela, né, várias representações, o que facilita muito a minha interpretação dos resultados. Você pode também montar múltiplos grupos, né, de elementos para cobrir áreas específicas da solda, como o enchimento e a raiz. Ou seja, como eu tenho vários elementos, né, ao longo do meu cabeçote de ultrassom phased array, eu posso definir que certos grupos de elementos vão incidir especificamente sobre uma região da solda, seja na raiz, seja no enchimento, seja no reforço, seja na ZTA. Então, eu consigo definir em um único cabeçote, né, onde eu tenho vários elementos, eu consigo definir que um certo grupo de elementos ele vai incidir especificamente numa determinada região. Então, essa é uma vantagem muito grande também, que dependendo da quantidade de elementos que eu tiver, eu posso ter várias regiões inspecionadas.
Ou então eu posso ter uma inspeção setorial, ou seja, um feixe com vários ângulos, né, como a gente já comentou, que é do lado esquerdo aí, né, eu tenho uma varredura de certos ângulos, geralmente de 30 a 70 graus, até 80 graus aí, ou então uma focalização linear, né, que é o feixe com um ângulo só, que é o caso da direita aí. Então, quais são as vantagens aí, né, só para a gente resumir, do ultrassom phase array? Você pode ter o quê? O registro completo da inspeção, né, facilidade de visualização dos defeitos, né, das descontinuidades. Você tem o quê? O rápido escaneamento e aquisição de imagens. Isso aí é uma coisa muito bacana. Você pode ter o quê? A técnica de TOF integrada. Né? Nesse equipamento que nós vamos utilizar aqui, você pode fazer a inspeção de phase array integrado o quê? Com TOF. Né? Então, você ganha o quê? Em agilidade de inspeção. Né? Num único equipamento, você consegue ter o registro simultâneo de duas inspeções, né? Tanto por TOF quanto por phase array. Né? Então, você diminui muito o seu tempo de inspeção. Você pode ter o quê? Você tem também o quê? A calibração passo a passo, ou seja, a configuração dos menus dele é feita de tal forma que o inspetor ele vai sendo induzido, logicamente, quais são as próximas etapas que ele tem que fazer. Ele tem também o quê? Uma fácil criação de relatório. Você pode customizar a forma de apresentação dos seus relatórios. Você tem também o plano de inspeção 3D, né? Você pode ver a sua junta soldada, você pode rotacionar a sua figura, né? Você pode também ter o quê? Curvas TCG ou curvas DAC, né? Que é uma grande aplicação para inspeção de juntas, né? O multiscan, ou seja, você pode ter vários tipos de scan, né? Que é o A-scan, B-scan, C-scan, L-scan, tudo numa tela só, né? E ainda você pode ter o quê? A aplicação de um encoder, né? Que faz o quê? O registro com precisão, a localização da descontinuidade e determina, assim, o quê? A sua extensão, ok? Então, essa é uma grande vantagem, né, dessa tecnologia de phase array. Então, quais são as principais aplicações desse tipo de tecnologia? A inspeção de solda, né, para classificação de defeitos, ou seja, ele pode substituir a radiografia em muitos casos, né? Posso fazer a inspeção de eixos, né, seja eixos rodoviários, eixos automotivos, né? Porque ele faz o quê? A imagem facilita a identificação dos defeitos. A inspeção de materiais compostos, muito aplicado na indústria aeronáutica, né, onde a gente tem grande aplicação dos materiais compostos na fabricação das aeronaves. E eu posso também fazer o quê? Mapeamento de corrosão. Ou seja, eu posso ter vistas de topo, né, e determinar o quê? A amplitude que facilita o quê? A análise do meu perfil de corrosão do meu material. Né? Isso é aplicado em aço. Ok? Então, vamos partir agora para a nossa demonstração prática. Né? O que nós vamos fazer aqui agora? Antes de a gente começar a demonstração prática, né, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais aqui sobre o equipamento. Sobre o equipamento VEL, né? Esse equipamento aqui ele é fabricado pela empresa Sonatech, né? E a gente ele tem uma interface bastante amigável, ele trabalha com 2 baterias, né, simultâneas, eu posso trabalhar independente, o que me garante uma autonomia de trabalho muito grande, ok? Ele tem um menu, né, umas teclas de atalho que facilitam muito durante a inspeção. Outra vantagem, no meu entendimento desse equipamento, é que ele tem uma tela muito grande, você consegue ter uma boa visualização, né, das suas juntas, né, do seu material inspecionado. Por isso você pode combinar a visualização de vários tipos de vista, né, seja o A-scan, B-scan, S-scan, foi o que a gente já falou. Ele tem interface com o VGA, ele tem uma saída VGA, ou seja, você pode projetar a imagem do seu equipamento em um monitor maior, se você quiser fazer a demonstração, fazer algum tipo de trabalho que necessite de uma tela maior. Ele tem memória interna e externa, né, para você gravar, você pode salvar as suas configurações, seus registros, seus relatórios. Você pode, inclusive, né, ele tem 2 portas USB, você pode, inclusive, conectar, né, um HD externo, um memory stick, para você, né, salvar nessas memórias externas e transportar para alguma outra parte, levar para um computador, inclusive porque essa empresa Sonatech, ela disponibiliza um software de tratamento de imagem, né, de verificação e avaliação do relatório, que é o T-Studio, né? Então, você pode fazer a inspeção lá no campo, né, salvar aqui os seus relatórios, as suas inspeções, né, identificar as suas juntas. A pessoa, né, ou quem for avaliar ou determinar o relatório, pode simplesmente pegar esse banco de dados que você gerou, né, esses planos de inspeção, esses resultados, relatórios, levar isso para um computador lá no escritório,
né, ou transmitir isso por internet, seja o que for, e a pessoa pode avaliar via esse software UT Studio, fazer uma diagnose, né, da sua junta soldada. Né? Então, eu gostaria só de passar para vocês, né, a configuração do equipamento que nós vamos utilizar aqui agora, né, só para poder vocês conhecerem um pouco melhor o que é o requisito de ultrassom phased array, quais são as principais características, né, do ultrassom phased array. Né, só um segundinho que eu vou voltar à apresentação, que fica mais fácil para vocês. Então, só para poder detalhar melhor o que tem em cada uma das apresentações, né, do ultrassom phased array. Ok, vamos passar para a próxima página aí, que a gente vai conseguir ver a... Então, nesse caso, né, como eu já falei para vocês, nós vamos utilizar o equipamento VEL da Sonatest. No caso deste equipamento aqui, ele tem a versão 16, né, 64. O que vem a ser isso? Ele tem o quê? 16 elementos ativos por 64 elementos no total que ele pode controlar. Né? Essa limitação, né, por conta eletrônica, todo equipamento de ultrassom phased array, ele tem uma certa limitação de processamento. Ou seja, eu posso ter grupos, né, cabeçosos de até 64 elementos, porém eu posso fazer grupamentos, né, de 16 elementos. Por isso eu posso ter, no caso desse equipamento, 4 grupos de feixe distintos, ok? Eu tenho um alcance aqui de 30 metros, no caso do aço carbono. Esse caso, esse pulsar, né, o pulsador phased array, ele tem 100 volts, no caso do 1664, ou de 110 volts, no caso de 16 por 128, que é uma nova versão do VEL que saiu recentemente. Eu posso ter o quê? O pulsador monoelemento, né, ou TOF, dedicado de 400 volts. Né? Eu posso ter vistas A-scan, C-scan, ou várias vistas simultâneas, né? O registro completo da inspeção, né? O plano de inspeção, ele pode ser montado diretamente no aparelho, ou então no software, né, que eu comentei com vocês, que é o UT Studio. Né? Eu posso preparar previamente meu plano de inspeção e depois carregá-lo no equipamento. Como eu falei para vocês também, ele tem uma saída VGA, né, se eu quiser transmitir isso para uma tela maior, né? Ele tem saída de rede para acesso à internet. Né? Você pode, inclusive, fazer a operação remota dele. Né? Então, você pode estar com o equipamento no campo, a pessoa ter acesso à internet, e remotamente alguém, né, onde que tiver um ponto de internet, fazer a operação, a configuração do aparelho. Né? Então, isso é bem bacana para o equipamento portátil. A gente já tinha visto isso, a gente já conhece isso, né? Esse acesso remoto para equipamentos automatizados, né? Que você consegue gerar um ponto de internet e fazer esse acesso e operação remota, né? Mas agora a gente consegue ver esse tipo de aplicação em equipamentos portáteis. Né? Ele tem conexão LEMO tipo 01, né? O LEMO 01, ou BNC, né? Como eu já falei, ele tem memória interna de 4 GB, né? Mas ele pode colocar memory stick via conexão USB, via saída USB, você pode conectar seu memory stick, seu HD externo, e salvar, né, as suas configurações, os seus planos de inspeção. E como eu falei também, ele tem uma autonomia de até 8 horas, né, de trabalho, porque ele trabalha com 2 baterias, você pode usá-las independente ou utilizá-las duas simultaneamente, ok? Então, vamos lá para a nossa parte prática, né, para iniciar, mostrar para vocês aí como que a gente faz, né, a configuração deste aparelho aqui, como que é a inspeção de uma junta soldada, ok? Então, vou passar para vocês aí agora, vamos iniciar a nossa... Eu vou projetar para vocês aí, né, como que é o início da configuração do aparelho. Então, vocês vão estar vendo aqui junto à tela do... Essa é a tela inicial. Eu vou projetar para vocês a tela inicial do VEL, né? Essa é a tela inicial, ou seja, quando eu ligo o aparelho, eu tenho lá, começar uma nova inspeção, carregar configurações antigas, né? Dados, relatórios e os arquivos que eu utilizei recentemente. Então, é uma operação muito tranquila, eu posso, inclusive, como ele tem entrada USB, eu posso ter operação com mouse, com auxílio do mouse, ou eu posso fazer via teclado. Então, no caso aqui, eu vou fazer via teclado mesmo, né, só para mostrar que, independente do tipo de acesso que eu fizer, a configuração é muito tranquila. Então, eu vou iniciar a minha configuração. Como eu falei para vocês, né, esse aparelho você pode trabalhar como método convencional, né, como TOFD ou Phased Array, né? Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar no modo Phased Array, ok?
Eu vou fazer uma inspeção de uma chapa, né, de aço, né, com uma espessura, no nosso caso aqui, de 20 milímetros, ok? O tipo de solda, né, vai ser uma solda do tipo V. Então, o que é interessante, vocês estão vendo aí, né? Do lado direito, ele já está mostrando aqui como que é a vista, né, a configuração do meu perfil, da minha junta. E o que é interessante é que esse equipamento ele já está o quê? Em português. Então, ele é, como eu falei para vocês, um passo a passo, né, em português, então facilita muito a configuração, mesmo para quem não tenha tanto conhecimento do que é a operação em phase array. Então, definir lá o tipo da minha junta, né, uma junta em V. A ZTA, eu posso definir aqui, eu entro com valor, né? Vou colocar aqui, no caso, 10 milímetros de ZTA, ok? Ele vai alterando a imagem, assim, consequentemente. Qual que é a abertura da minha raiz, né? Lá embaixo, né? 2 milímetros, ok? Então, qual que é, o que é esse parâmetro aí, o topo esquerdo, né? Qual que é? A largura, o quê? Do meu reforço, ou seja, a largura da minha solda. Né? No nosso caso aqui, ela tem 30 milímetros. Só que ele está pegando o centro, né? A referência sempre é o centro da minha junta, então eu coloco o quê? 15 milímetros de cada lado. E nesse caso aqui, o bisel, né? Da minha junta, ele é de 37 graus. Ok? Ok, então eu posso ter lá a vista, né? Da minha junta soldada, com todos os parâmetros, o ângulo, a ZTA, a minha raiz, né, todo o posicionamento dele. Ok? Então, eu já configurei a minha região a ser inspecionada, vou para o próximo passo, né, que é justamente o quê? O transdutor. O transdutor, né, esse equipamento em específico, você pode o quê? Ou entrar com os dados manuais, caso você venha a utilizar um cabeçote de algum outro fabricante que não seja o Sonatec, mas no nosso caso, nós vamos utilizar um transdutor, né, um cabeçote phase array da própria Sonatec, e você pode simplesmente carregar na biblioteca de transdutores dele, né, qual que é o nome. Cada transdutor tem a sua configuração, você pode carregar diretamente a partir da biblioteca, e ele depois transfere para o equipamento todas as configurações do seu cabeçote. Você não precisa entrar um a um. É o que nós vamos fazer nesse caso aqui agora. Então, eu vou carregar, eu procuro na biblioteca, né, no nosso caso aqui, ele é da classe X, né? No nosso caso aqui, ele é o X3, né? De 5 MHz com 64 elementos. Então, eu cheguei no elemento que eu quero, dou OK. Ele já carrega o quê? Toda a configuração. E eu confiro isso, né? Então, a frequência 5 MHz, 64 elementos. Qual que é o pitch, né? O que é? Exatamente é o espaçamento entre cada elemento. Vamos para o próximo passo, que ele vai, como eu falei, todo o cabeçote tem que ser acoplado a uma sapata, né? Então, eu vou utilizar uma sapata da Sonatec, então, ela também já vem com seu código, eu posso ir lá na biblioteca e carregar esse valor. Essa é a X3, vamos lá embaixo procurar, na biblioteca. É a SB57N55. Encontrei, dou OK, ele carrega. E o que é interessante, ele vai sempre mostrando o quê? A imagem, né? Que mostra a dimensão, né? Como é que é o ângulo de corte, ou seja, qual é o ângulo de acoplamento do meu cabeçote. Qual que é o próximo passo agora? Seria o quê? Definir que tipo de grupamento que eu vou fazer, né? Então, eu posso colocar do tipo setorial ou linear, né? No nosso caso, nós vamos utilizar o setorial, ok? Deu o próximo passo. Quais são os elementos ativos, né? Como eu falei para vocês, eu tenho 16 elementos ativos nesse equipamento. Para facilitar, né, essa é a configuração que já está disponível, né? Ele está mostrando ali a minha junta soldada, né, refletida. Essa faixa amarela que vocês estão vendo é o local de focalização da minha energia sônica. E o quê? Somente os elementos de 1 a 16 é que estão ativos, né? A gente vai mostrar a configuração e isso aí vai mudar bastante. Nesse caso, essa posição do elemento 1 a 16 não é muito favorável a fazer a minha inspeção. Então, eu vou alterar isso aqui, vou colocar nos elementos mais superiores lá, que fica mais fácil eu fazer a minha configuração.
O que é interessante também aqui, vocês perceberam, eu digitei aqui incorretamente, toda vez, né, que eu entro com algum dado errado, ele critica. Né? Então, ele sempre faz a validação quando eu entro com algum dado errado. Então, já mostrou que eu estou utilizando do elemento 40 ao 55, né? Ou seja, tem 16 elementos. O próximo passo agora é definir o quê? A geometria. O que eu faço? Assim como eu tenho que fazer lá no meu rotação convencional, eu tenho que definir o índice, ou seja, como é que é o posicionamento relativo da minha sapata em relação ao centro da minha solda. Então, eu posso diminuir, né? Eu estou afastando aqui para justamente ver qual que é a minha incidência, né? Posso ir aqui afastando. Ele está dando o quê? Justamente, eu estou saindo lá da minha região do meu cordão de solda e eu estou vendo qual que é a incidência. Ela não está ainda 100%, porque eu não estou cobrindo toda a minha região soldada. Nós vamos ver isso no próximo passo agora. Então, já defini qual que vai ser a minha posição de varredura. O próximo passo é justamente esse, né? Eu definir qual que é o tamanho do meu percurso sônico e quais ângulos ele vai varrer. Então, eu posso definir aqui, para ficar um arquivo um pouco menor, né, e verificando a incidência lá, eu posso diminuir um pouco o meu percurso sônico, né, porque para poder ter um arquivo um pouco menor, tá certo? Então, eu vou colocar lá a partir de 5 milímetros, né, e o percurso sônico, vamos ver aqui, vamos colocar 65, ficou um pouco curto, vamos colocar 70 milímetros. Ou seja, eu tenho garantias agora que eu estou varrendo toda a minha região soldada, inclusive a raiz e também o quê? Todo o enchimento. A resolução eu posso manter em 0,50 graus, né? Ou seja, o incremento, né, de cada avanço. O ângulo inicial de 35 graus. O ângulo final eu vou colocar 75 graus. Só para aumentar um pouco mais a minha varredura. Ok? E a focalização, eu posso colocar a focalização com percurso constante, ou a profundidade constante, ou a compensação constante. Né? No nosso caso, eu vou utilizar ele a profundidade constante mesmo. Né? E a distância focal. Como eu falei para vocês, né? Essa linha amarela aí é a distância, é a focalização. Eu vou colocar a focalização do meu feixe sônico na região da solda. Como o meu material, nessa minha chapa, tem 18 milímetros de profundidade, eu vou colocar justamente o quê? 18 milímetros. E transferir a minha focalização para lá. Né? Então, ok, eu defini qual vai ser o meu percurso sônico, né, para a inspeção. O próximo passo, se nós fôssemos utilizar aqui o encoder, né, qual seria a configuração dele? Seria na base do tempo ou seria na base do deslocamento? Mas não vai ser o caso aqui, a gente pode pular essa etapa. Ok? E aqui o menu de medições é o quê? Eu posso configurar nessa tela o que vai ser apresentado. Né? Vai ser a profundidade, o percurso sônico, né? O valor da amplitude no gate 1, no gate 2, qual que é o meu ganho. Né? Então, a configuração do meu aparelho é essa. Ok? Então, essa é a minha representação, né, que eu já fiz, eu estou pronto para começar a fazer o quê? A configuração do meu aparelho. Né? Eu fiz a configuração do meu aparelho, entrei com os parâmetros que vão ser utilizados na inspeção, e agora eu vou fazer o quê? A calibração. Assim como eu faço a rotação convencional, eu também tenho que fazer a calibração do meu aparelho. O que eu tenho que configurar aqui? Calibrar velocidade sônica, o atraso da minha sapata, né? O ganho de sensibilidade para poder equalizar que cada elemento tem o mesmo nível de sensibilidade. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Passo a passo, os eventos de calibração. Né? Então, assim que eu concluí o menu, né, concluí a configuração da minha inspeção, ele foi lá para o menu calibração. Então, nós vamos lá agora para o menu calibrar, para vocês acompanharem agora, passo a passo, o que eu vou calibrar um a um. Só para, antes de passar aqui para o bloco, né, eu vou utilizar um bloco, um ASME 20, né, que ele tem 20 milímetros de espessura, feito de aço carbono, tem dois furos, né, laterais, né, um furo a 5 milímetros da superfície e o outro no meio da espessura, ou seja, a 10 milímetros. Então, eu vou utilizar esse bloco como referência para poder fazer a calibração do meu aparelho, ok? Então, vamos passar para a calibração. Vocês vão acompanhando a tela do véu, né, enquanto eu vou discutindo com vocês aqui qual é o passo a passo da minha calibração. Então, eu abro lá o menu calibrar. Só um segundo, por favor. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é justamente ele abre o menu calibrar.
Um segundinho. Isso. Então, ele mostra, né, o menu calibrar, o passo a passo do que eu tenho que calibrar primeiro. Então, a velocidade sônica, né, o atraso na sapata, a sensibilidade dos meus elementos, né, eu vou utilizar uma curva TCG, e depois, se eu quiser fazer a ativação do elemento guia, ou seja, isso aí é uma configuração que a gente não vai passar essa questão do ativamento, da ativação do elemento guia. Então, o primeiro passo aí é a ativação, a calibração da minha velocidade sônica, ok? Então, eu vou utilizar um furo de profundidade lateral, né, ou seja, o bloco ASME 20, então, avanço para o próximo passo. Como eu falei para vocês, estão a 5 e 10 milímetros da superfície, eu entro com a configuração disso aí, né, com a posição do primeiro refletor e a posição do segundo furo, né, do segundo refletor. Então, o primeiro a 5 e o segundo a 10 milímetros, ok? Avanço. As configurações à vista, ou seja, como vai ser a minha representação, isso aí é só para mostrar o que eu vou ver nessa tela do lado direito, né? Eu vou só preventivamente aumentar o ganho um pouco para poder ficar mais fácil a visualização, né, do meu defeito. E posso partir o que agora para verificação do início do gate, né, e do final do gate, para acompanhar do refletor 1, né, e depois do refletor 2. Então, vamos iniciar aqui, né, colocar um pouco de acoplante. Vocês vão acompanhar aí, na parte inferior direita da tela de vocês, aí o iScan, tá? E na parte superior o S-Scan. Vocês vão conseguir verificar agora, né, o que está aparecendo aqui, ó. Né, eu estou posicionando, né, o meu defeito, né, sobre, né, na verdade, estou posicionando o meu cabeçote sobre o meu primeiro furo, né, a 5 milímetros, e eu consigo identificar aqui no meu iScan a amplitude, ó. Vocês estão vendo lá, ó, que a profundidade dele máxima, eu tenho que maximizar o defeito aqui, né, esse furo, né, ele está mostrando no iScan lá que é exatamente o quê? Aproximadamente 5 milímetros. Então, ok, achei minha primeira descontinuidade, né, meu primeiro defeito de referência aqui, que está a 5 milímetros, maximizo o furo, né, o sinal do furo aqui no iScan. Posso avançar, se isso aqui é a minha máxima amplitude, eu posso avançar para... Vamos voltar com ele aqui. Isso, para poder detectar a máxima amplitude, ou seja, eu estou vendo lá que a profundidade que ele está me dando é 5,07, 5,15 milímetros. Então, vou para o próximo refletor. Agora, eu vou para o refletor de 10 milímetros, né, de profundidade. Então, ele está posicionado aqui. Vejo a máxima amplitude. Né, vocês estão vendo que ele está aparecendo no gate 2. Né, faço a varredura. Máxima amplitude. Né, consegui determinar justamente o meu segundo furo. Dou OK. E o que ele fez aqui? Ele determinou a minha velocidade transversal. No caso desse material aqui, ele calculou, baseado nesse percurso sônico, nessas profundidades, ele definiu o quê? A minha velocidade de propagação transversal vai ser de 3.289 milímetros, né, por microsegundo. Né, ou seja, 3.289 metros por segundo. Ele fez aí o fator de correção, eu valido os resultados, passo para o próximo passo. Deu OK, né, ele valida a configuração, ou seja, a velocidade, já está OK. O próximo passo seria o quê? Verificar justamente o atraso da sapata. Vou utilizar também um furo lateral, né, para poder fazer essa calibração. Configurações à vista, exatamente como no meu anterior, eu vou só aumentar um pouco o ganho para ficar mais fácil a minha visualização. Depois eu acerto isso na hora de fazer a minha inspeção, qual vai ser o ganho efetivo, né? Então, eu coloco lá o início do meu percurso sônico, vou colocar de 0 para poder, como eu tenho um defeito, o meu primeiro furo ele é 5 milímetros, só para garantir que ele vai estar sendo detectado, ok? O posicionamento da caixa, ou seja, o que ele vai fazer? Eu vou definir, né, qual que é a posição de que todo o atraso relativo ao deslocamento do meu cabeçote, né, o atraso da sapata e posicionamento dos meus elementos, eu tenho o quê? Essa equalização, que esse atraso seja exatamente o mesmo para todos os elementos. Então, eu defini qual que é essa caixa, vocês estão vendo lá no canto superior, né, na parte superior,
do S-Scan, e está mostrando lá, indicador de calibração. Então, é um indicativo do que foi calibrado e do que falta ser calibrado. Ok? Então, já fiz a primeira de velocidade, o próximo agora é o da sapato, então vamos começar aqui, né? Eu coloco aqui a minha referência, né? Que é 5 milímetros, ok? 0 milímetros. E faço a varredura. Ok? E verifico como é que está o posicionamento. Posso limpar aqui a tela. Eu vou justamente o quê? Aplicar o quê? Esse atraso. Deixa eu colocar um pouco mais de acoplante aqui para ficar mais fácil a visualização na hora que eu fizer o posicionamento do fio, do furo. Então, só reposicionar aqui a caixa, porque ele está, a incidência dele está um pouco fora. Só voltar aqui. Então, vou colocar aqui, vou colocar 2 milímetros. Isso. Então, vou fazer o que? A varredura ao longo. Vou colocar um pouquinho maior aqui. 5 milímetros. Então, tá lá, ó. Eu tenho aqui a minha posicionamento, o meu sinal lá embaixo, né, que está varrendo, ele tem que ele tem uma tolerância de 1 milímetro, né? E essa linha pontilhada aí embaixo é justamente a minha referência do meu 5 milímetros. Então, eu tenho que ver o quê? Garantir que quando eu faço deslocamento da minha cabeçote ao longo dessa minha posição, ele esteja lá dentro. Né? Que eu tenha o quê? Uma boa varredura, né? E esteja compreendido, né, desse atraso aí. Ok? Então, posso ir lá aplicar agora a lei, né? Fiz a minha varredura, eu garanti que meu furo foi detectado, ele está dentro da minha tolerância. Posso aplicar o quê? O meu atraso. Ok? Então, ok. Ele faz as correções automáticas dele, né? Ok? Então, eu fiz a calibração do meu atraso. O próximo agora é justamente garantir a minha sensibilidade. Eu vou utilizar novamente, né, por caso, ajustar o ganho de sensibilidade, eu vou colocar novamente o furo lateral. Né, o próximo passo é a questão da configuração das vistas. Né, como na outras vezes, eu vou aumentar um pouco o meu ganho, para ficar mais fácil a visualização. Nesse caso aqui de sensibilidade, eu vou utilizar também esse conceito de caixa, aí, que é justamente para garantir o quê? Que ao longo da minha varredura eu tenha essa mesma sensibilidade ao longo de todos os meus elementos. Então, eu vou só mudar aqui o percurso sônico, tá ok? Posição da caixa, né? Ele vai justamente pegar esses defeitos, né? Essas referências que estão a 5 e 10 milímetros. Podemos começar aqui, ó. Tentar pegar a melhor incidência. Então, eu começo inicialmente pelo feixe de 5, pelo furo de 5 milímetros, né? Faço a varredura, só reposicionar aqui a caixa, que fica melhor a detecção dele. Aqui já tem uma pré-referência. Então, eu vou querer que esse sinal esteja lá a 80% da minha tela, né? Então, vamos lá. Faço a minha equalização, faço uma primeira varredura ao longo, tento pegar a máxima incidência, ok? Faço a correção dele, tento fazer a melhor primeira varredura possível para que ele faça já as compensações de uma maneira mais assertiva. Ok, fiz uma primeira varredura aqui. E vou aplicando justamente o quê? Essa sensibilidade, para que ele faça aqui, a equalização, né, dos meus defeitos. Está aqui, eu defini qual que é a tolerância, ou seja, eu coloquei a 80% de amplitude, né, que eu tenho que detectar esse defeito a 80% ao longo de todos os meus elementos. Então, posso voltar um pouquinho. Eu tenho meu range de correção, né, que é a minha tolerância de incidência. Volto aqui, faço a varredura no outro sentido.
Ok, vamos fazer lá para poder aplicar essa correção de sensibilidade. Ok, então, faço novamente essa correção da minha sensibilidade. Ok? Varro novamente o meu furo padrão. Varro ele aqui de forma a garantir a uniformidade do ganho dos meus defeitos, do meu defeito, né? Esteja uniforme ao longo de todos os elementos. No nosso caso aqui está ok, né? Vou lá, confirmo a calibração, ele faz essa correção aí desse ganho de sensibilidade de modo que todos os elementos estejam no mesmo ganho, ok? E o último passo agora na nossa calibração é justamente isso, né? Fazer o quê? Uma curva TCG de forma a garantir, né, que eu tenho os meus defeitos de referência e defina quais são os meus limites de inspeção. Então, coloco o método automatizado. O próximo passo coloco aqui o meu início do percurso sônico, vou colocar isso aqui um pouco menor, né? O ângulo de 55, ele está pegando o centro do feixe, a 80% de amplitude. A posição da caixa, eu vou colocar a 10 milímetros de profundidade, vou colocar a 5 milímetros, ok? Para pegar o meu primeiro defeito aqui. Então, eu tenho que colocar aqui o meu primeiro defeito, né, que é o meu furo a 5 milímetros, eu coloco ele a sempre a 80%, né, da minha amplitude. Então, está aqui a posição da caixa, está ok, né? Vou para o próximo passo e começo a ver o quê? A varrer o meu refletor, né? Que é o meu furo padrão. Vou garantir que os meus pontos da minha curva. Vamos fazer uma varredura. Opa. Colocar um pouquinho mais de acoplante para garantir uma boa incidência. Como depende muito da habilidade do inspetor, dependendo da incidência que você faz aqui, você pode ter uma melhor ou menor, ou pior, né, detectabilidade dos seus refletores. Então, aqui, dependendo, você tenta sempre identificar qual que é a incidência mais correta, né, a mais efetiva. Então, eu consegui colocar esse sinal, todo ele dentro do meu range de tolerância, né, faço uma validação, e esse foi o meu primeiro refletor. Então, eu posso ir agora para o meu segundo refletor, que é o meu refletor a 10 milímetros, né, dou lá, próximo refletor, ele já reposiciona a minha caixa, né, eu tenho que tentar novamente só reposicionar aqui a caixa. Então, vamos lá para o meu refletor de 10 milímetros, a 10 milímetros de profundidade, faço uma primeira varredura e tento corrigir esse sinal. Vou colocar aqui só um pouquinho menor a minha caixa. Vamos lá fazer a varredura. Minha posição de 10 milímetros. Corrigimos aqui. Ok. Faço a varredura do meu defeito. Corrijo o ganho. De forma que ele fique todo lá dentro da minha região inspecionada. Ok. Né? Vou utilizar somente os dois primeiros furos para poder montar minha curva, por questão de praticidade, né? Então, ok, né? Eu posso validar o resultado, né? Ou seja, eu tenho lá meu furo, né? Aqui o meu sinal do primeiro defeito, depois o sinal do meu segundo defeito, ou seja, está justamente pegando no ponto que foi marcado lá na minha curva, né? Então, ok. Meu guia foi concluído, né? Eu não vou ter que fazer essa questão da ativação do meu elemento, eu posso iniciar o que agora a minha inspeção. Então, nós vamos fazer aqui agora
Podemos passar aqui para o vídeo para vocês impressionarem. Só para vocês verificarem o que é essa representação, né? Vamos só mudar a vista para ficar mais fácil vocês observarem. Então, eu tenho aqui o meu S-Scan, né? Eu posiciono, como eu falei para vocês, a 20 milímetros, né? Aproximadamente aqui, e consigo fazer o quê? Iniciar a minha varredura. Então, vamos iniciar. Ok. Então, faço a varredura aqui constante ao longo do meu comprimento. E consigo fazer o quê? A verificação de como está o posicionamento dos meus efeitos. Então, vocês podem ver lá no meu S-Scan, né, o meu B-Scan, não fiz a configuração dele, talvez vocês não estejam visualizando, mas o que é importante, você pode fazer o quê? O posicionamento aqui, ó, no meu B-Scan, de qual que é a região do defeito. Né? Continua uma varredura aqui ao longo da solda. Ok. Então, vamos repetir aqui a inspeção, novamente para vocês verem, né? Só reiniciar aqui a inspeção. Ok. Vamos mudar aqui a visualização. Só um segundo. Ok. Então, o que é interessante aqui, ó, né? A gente vai varrendo aqui a minha junta soldada e eu consigo verificar aqui, ó, exatamente o quê? Né? Eu vou colocar o meu perfil sônico, né? Eu coloquei essa projeção pontilhada aí, eu consigo identificar o quê? Na minha inspeção, qual que é o posicionamento relativo da onde eu estou detectando, né, dos meus defeitos. Então, eu consigo identificar aqui exatamente com o auxílio desse desenho qual que é o posicionamento dos meus defeitos ao longo da minha varredura. E consigo, com o auxílio do Y-Scan, ver o quê? Qual que é, ou seja, nesse caso aqui, ó, eu estou verificando um defeito, né, que ele está o quê? Na região do enchimento, né? Ou seja, na parte posterior da região soldada, do centro da solda. Continua a varredura, né, não apareceu nenhum outro sinal aí. Ok? Posso voltar para poder conferir. Com a utilização do encoder, né, e fazendo as configurações corretas da vista aqui, como a gente está fazendo só a demonstração, a gente não fez isso, mas a gente pode ter todo esse registro e colocar isso direto no relatório. Né? Como a gente tinha só uma hora, pouco tempo para poder fazer essa demonstração, a gente não chegou a fazer essas configurações, mas todas essas informações eu consigo ter direto no meu relatório. Ou seja, está aqui, ó, uma região também do reforço, consigo ter a visualização do meu defeito. Tá ok? Então, olha só, vou continuar fazendo aqui a minha projeção, né, a minha varredura. Como vocês estão vendo aí, ó, né, lá na posição, vocês estão vendo a vista projetada dos meus defeitos, né, da minha junta soldada, e eu coloco o quê? Na região do defeito, eu consigo identificar qual que é a posição relativa. Ou seja, esse defeito aqui, especificamente, nessa posição aqui, eu estou na região central da minha junta soldada, na região do enchimento. Faço a varredura e consigo varrer toda a minha região soldada. Né? Se eu colocasse para gravar aqui, eu conseguiria ter todo esse registro dos resultados que eu fiz aqui. Ok, só concluir aqui, porque o nosso tempo já está mais do que terminado, mais do que estourado. Então, só para poder encerrar com vocês aqui, pessoal, né? A gente fez essa inspeção, essas configurações bem rápidas aqui, para mostrar para vocês, primeiramente, a facilidade do que é, né, configurar esse aparelho e como que é a inspeção, né, com o ultrassom phase array. Como vocês viram aí, as inúmeras vantagens, ele pode ser um pouco mais, demandar um pouco mais de conhecimento do inspetor, né, um pouco mais de parâmetro para você iniciar a sua inspeção. Porém, depois que você faz isso aí, você vai partir para a sua inspeção de fato, né, no campo, você tem uma qualidade de resultado muito grande, né, e sem contar os registros que você pode ter.
Então, como a gente viu aqui, o Phase Array traz enormes vantagens em termos de detectabilidade, em termos de rapidez de inspeção, e sem contar inúmeras configurações que você pode ter utilizando somente um cabeçote, né? Então, para a gente concluir aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês terem aqui compartilhado com a gente esse primeiro evento. Nós vamos receber aqui, vamos colocar agora os nossos contatos aí, para que vocês vejam, né, e comentem, discutem, enviem dúvidas, né? Estamos disponíveis para poder atendê-los. Enviem também sugestões sobre próximos temas do nosso webinar. Nós vamos tornar isso frequentes, né, e nós vamos colocar vários outros temas, em breve, nós vamos colocar aqui disponível para vocês, ok? Agora eu vou passar para vocês os nossos contatos. Mais uma vez, então, eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês, né, estamos à disposição para caso vocês tenham alguma necessidade, né, alguma outra questionamento que vocês tenham a fazer. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira transmissão, né, espero vê-los em breve, mais uma vez aqui no nosso webinar. Muito obrigado a vocês, até mais, bom dia a todos, obrigado pela sua audiência aí. Até mais, agora fiquem com os nossos contatos aí, por favor. Até mais, bom dia.